Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, bom dia. Agradecendo desde já a vossa presença, damos início à primeira sessão pública da apresentação do processo de desenvolvimento do Plano de Mobilidade, Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável, e para a abertura desta sessão chamamos ao palco o Sr. Presidente de Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro. Chamamos agora ao palco os oradores que farão esta sessão de apresentação: Faustino Gomes, Presidente do Conselho de Administração de Transportes Metropolitanos de Lisboa, Luís Caetano e Manuel Pinheiro, da Way2Go. Começo? Sim. Este parece que este está a funcionar. É este. Falamos daqui. Muito bem. Muito bom dia a todas e a todos. Quero começar por cumprimentar quem aqui está comigo da parte da TML e não só nesta mesa de abertura. As questões da mobilidade sustentável ganharam nos últimos anos uma nova percepção e uma nova atenção da generalidade dos planeadores e dos decisores políticos, considerando o seu impacto não só na qualidade de vida das populações, mas em todas as outras áreas de atividade, da economia, na fruição do espaço público e, de facto, as questões da mobilidade mais que nunca têm que ser integradas, têm que estar presentes em várias políticas transversalmente. E fico muito feliz por também em Palmela, em particular no Pinhal Novo, onde estamos aqui num local onde a intermodalidade é muito intensa, não é? E devia ser mais sustentável, talvez não precisássemos procurar tanto estacionamento, não é? Mas pronto, em boa hora entendemos acolher também aqui uma sessão desta natureza e sobretudo num momento em que se faz um apelo à participação pública. De facto, cada um e cada uma dos cidadãos e organizações têm uma experiência, têm uma visão, têm opiniões, não é? E é bom que quando estamos a planear e integrar, sobretudo nesta grande metrópole, em que temos também relações de interdependência muito grandes nesta matéria, possamos fazê-lo em conjunto e refletir em comum sobre isso. E, portanto, o apelo à participação, a carregar experiências, visões e percepções neste momento de elaboração de um plano que é ambicioso, que tem um calendário que oxalá consigamos cumprir, é de crucial importância. E, portanto, dou-vos as boas-vindas, fico muito feliz por Palmela estar também neste roteiro, porque estamos muito, muito interessados nestas matérias, como deveis calcular, e espero que daqui possamos ter uma excelente oportunidade de reflexão em comum para termos um documento matriz, integrador daquilo que se pretende na área metropolitana de Lisboa e, sobretudo, num concelho que, sendo o maior, tem também muitos modos de transporte, tem infraestrutura pesada, tem infraestrutura ligeira, mas é, sobretudo, atravessado por dezenas de milhares de pessoas diariamente, mesmo de outros concelhos e que atravessam também o concelho para ir para outras regiões do país e, portanto, estas matérias são cada vez mais determinantes. Boa sessão de trabalho e vamos à apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou falar ali porque tenho que ir passando à apresentação. Bem, então, se calhar vou para aqui que é para poder... Bem, primeiro, bom dia a todos, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, agradecer a forma
excelente como nos recebeu e toda a disponibilidade da sua equipa para nos ajudar, sem a qual nós não teríamos conseguido montar esta sessão. Dizer-vos que, apesar de tudo, Palmela não é exceção e nós vamos fazer esta sessão nos 18 municípios da área metropolitana e, portanto, aqui não estamos a fazer discriminação positiva, estamos, de facto, a tentar levar este plano a todos e a todas para que este plano possa ser, de facto, primeiro o sentimento dos municípios, mas também o sentimento das suas populações. Este é aquilo que nós tínhamos para vos falar, portanto, o nosso roteiro para hoje. A mim cabe mais fazer aqui a apresentação do que é este plano metropolitano de mobilidade urbana sustentável. Aqui o primeiro M de metropolitano é fundamental para a lógica do plano. Nós não pretendemos fazer 18 planos de mobilidade de 18 municípios. Isso cada um dos municípios já o está a fazer e temos boa parte dos municípios já com, se não planos de mobilidade, com muitos documentos estratégicos que felizmente já nos fizeram chegar e que, portanto, no essencial, a lógica metropolitana, a lógica municipal está a ser resolvida, mas é importante olharmos para isto e todos nós sabemos os problemas da mobilidade, os desafios da mobilidade e os desafios das acessibilidades, o desafio de levar uma pessoa de A para B, levar um bem de A para B, passam muito por lógicas que extravasam as fronteiras e, portanto, faz todo sentido olharmos para uma lógica metropolitana. E é nesse sentido que este plano de mobilidade, plano metropolitano de mobilidade urbana sustentável, tem como uma lógica de ser uma mobilidade metropolitana, olhar para uma lógica metropolitana e olhar para a coerência de políticas. Cada um dos municípios, na sua perspectiva, tem um conjunto de políticas que fazem sentido naquele seu território, mas depois é preciso olhar isto a uma escala superior, cozer fronteiras, é preciso olhar a uma escala superior e percebermos o que é que pode ser incompatível com o município vizinho e, portanto, tentar encontrar aqui alguma unidade para este território da área metropolitana. Como não esquecemos que a área metropolitana de Lisboa é muito atrativa também para deslocações de quem vem de fora de Lisboa, foram identificados, ou fora da área metropolitana, foram identificados também um conjunto de municípios fora da área metropolitana e depois a Way2Go na sua apresentação fará o favor de referir quais são, mas também olhamos para aquilo que são os principais visitantes desta área metropolitana. E, portanto, o primeiro grande objetivo era perceber que era uma mobilidade metropolitana e perceber que era necessário trazer coerência às diversas políticas municipais para que isto seja cozido num território de uma lógica metropolitana. Depois, naturalmente, este tipo de planos entrega medidas e entrega ações e deve entregar mais do que isso. Deve entregar também aquilo que são as prioridades das medidas, a prioridade das ações e como é que estas ações e estas medidas se devem casar, porque nós sabemos que existem sinergias de fazer umas coisas primeiro e outras coisas depois, ou fazer determinado tipo de coisas em conjunto. E, portanto, esta lógica da definição de medidas, de definição de ações e a sua prioridade. Por outro lado, não vale a pena fazer estas medidas e depois se não conseguirmos quantificar e não percebermos quais são as metas que temos e aonde é que queremos chegar. E por isso é fundamental fazer a quantificação do impacto das medidas e olhar para esse impacto das medidas e perceber, olha, estamos a chegar àquilo que queremos ou não estamos a chegar àquilo que queremos. Porquê? Porque este plano e todos os planos que estão assentes sobre a lógica da mobilidade urbana sustentável, sabemos que estamos a trabalhar com uma coisa que é muito dinâmica, que é a mobilidade das pessoas e a mobilidade dos bens. E, portanto, ao ser uma lógica muito dinâmica, nós temos que ir a cada momento fazendo a avaliação dos impactos das medidas e, se for o caso disso, fazer correções. E, portanto, esta é a lógica. Mas também não vale a pena fazer um belíssimo plano de mobilidade e depois não ter instrumentos para o levar a cabo. E, por isso, também achámos importante que neste plano se fizesse logo uma identificação dos instrumentos de financiamento e, portanto, dizer esta medida parece caber melhor ali, esta medida parece caber melhor acolá, esta medida faz todo sentido ser feita no âmbito municipal, esta medida do âmbito é uma medida que eventualmente pode ser apoiada pelo bem, ou seja, começar a olhar para as medidas e dizer, olha, o caminho para se chegar lá, para a sua execução, pode ser através destes instrumentos de financiamento. E outra coisa que vamos fazer é dizer quem são os intervenientes em cada uma das medidas, ou seja, para que possamos depois sugerir
sugerir um dono para cada uma das medidas ou para cada uma das ações, para que as coisas depois não fiquem na terra de ninguém, e na terra de ninguém nós sabemos que muitas das vezes depois ninguém acontece e só se lá vai quando diz, mas ninguém se lembrou. Não, aqui temos, também faz sentido nesta lógica de identificação dos instrumentos de financiamento, também identificar quem são os donos. E depois, tal como dizia há pouco, fazermos uma monitorização clara do plano, através dos instrumentos que vamos definir na quantificação do impacto das medidas, para que, através desses indicadores, possamos infletir alguma política, possamos perceber que não estamos a atingir um determinado objetivo, perceber que, para aquilo, as medidas que na altura da constituição de planos faziam sentido, se calhar agora falta aqui uma ou falta aqui outra, e, portanto, ter este cuidado da monitorização do plano. E, por isso, com isto, construiremos o nosso plano de mobilidade, o nosso plano metropolitano de mobilidade urbana sustentável. E eu aqui vou-me ouvir dizer muitas vezes o metropolitano, porque é este o nosso foco, e não queremos descer ao nível do município. Sabemos que precisamos conhecer muito bem o que cada um dos municípios pretende fazer e tentar encontrar esta lógica de mobilidade metropolitana. A estrutura do PMUS, aqui depois a Araújo, na sua apresentação, fará uma apresentação mais fina sobre isto, mas no essencial a estrutura segue os documentos clássicos e os guias, quer em parte o guião para os planos que o IMT fez em boa hora em 2000 e muito pouco, e também agora o guia da Comunidade Europeia. Portanto, é uma estruturação em 4 fases. Onde é que nós trazemos alguma novidade neste plano? Primeiro, novidade é não inventamos a roda, e, portanto, isso é importante, a roda está inventada e, portanto, estamos a seguir essa roda, mas quisemos juntar aqui uma nova componente, que é a componente da avaliação ambiental estratégica. Achamos que um plano que impacta num território tão importante como é a área metropolitana de Lisboa deve ter uma avaliação ambiental estratégica, e por isso, embora isso trazendo uma penalização em termos de timing, não traz muita, mas traz uma penalização em termos de timing, achámos importante considerar uma avaliação ambiental estratégica. Essa avaliação ambiental estratégica vai decorrer dentro do âmbito da própria equipa de trabalho, mas pedimos, e era claro nos nossos termos de referência, que fossem 2 equipas separadas e que teve essencialmente a ver com aquilo que não se chama cansar as entidades, porque nós vamos ter que fazer muitas interações com diversas entidades e, portanto, se pudermos, de alguma forma, fazermos essas interações mais coordenadas, tendo uma equipa a trabalhar de forma 2 equipas a trabalhar em paralelo, era-nos mais simples garantir que não estávamos a fazer múltiplas interações com as múltiplas entidades com quem queremos falar, porque este é um projeto, é um plano que nós queremos muito, muito participado, e se queremos muito participado, temos que levar as pessoas à participação, e as pessoas e as entidades, e por isso juntamos esta lógica da avaliação e juntamos esta lógica também de uma participação pública forte. Também adiante falaremos especificamente sobre a participação pública. Este plano, felizmente, a TML nasceu em 2021, mas já recebemos coisas muito importantes da área metropolitana, e depois temos vindo a desenvolver coisas também já sob a égide da TML. E, portanto, nós recebemos do lado dos estudos e planos, temos os nossos planos de oferta da Carris Metropolitana. Eu não vim com a gravata só para mostrar que venho de gravata, eu vim com a gravata porque a gravata da Carris Metropolitana é algo que nos orgulhamos. Nos orgulhamos, e posso partilhar convosco que já temos vários dias neste mês de abril, vários dias com mais de 640 mil pessoas num dia útil, e, portanto, e a tendência tem sido sempre crescimento da procura, e, portanto, faz sentido termos em consideração os planos de oferta. Aqui aparece a imagem da Carris Metropolitana, mas são todos os planos de oferta, todas as ofertas de todos os modos de transporte. Fizemos em termos um estudo de logística, porque, embora este plano seja muito mais centrado nas pessoas, percebemos que a logística e a logística urbana disputam o mesmo espaço, e, portanto, não podemos esquecer que existe uma logística. E, portanto, quando eu falo de bens, é nesta lógica da logística que temos que fazer. Este não é um estudo sobre a logística e sobre a logística urbana, este é um estudo de mobilidade das pessoas, mas sabemos que disputamos o mesmo espaço e, portanto, tem que ser tido em consideração. Temos o trabalho da rede ciclável, temos o trabalho do transporte escolar, que tem vindo a diminuir com a abertura proporcionada pelas diversas novas modalidades sobre o passe navegante, outro sucesso da área metropolitana.
sobre o passe navegante e, portanto, mas ainda tem um peso muito significativo em muitos municípios, nomeadamente aqui neste município. E, portanto, isto são algumas das coisas que temos estado a fazer do lado mais dos planos, e também temos muito trabalho desenvolvido já na área metropolitana, e no caso particular na TML, sobre o modelo dos 4 passos, para podermos modelar, não ser só achamos que, não é? Achamos que, então vamos testar se achamos que faz sentido, temos um sistema de indicadores, temos um estudo de interfaces, e para nós o conceito de interface é fundamental, e vai desde a paragem mais simples, que para nós é uma interface, porque é a forma como as pessoas interagem com o sistema, até o Magар do Oriente ou o interface intermodal de Setúbal, que são infraestruturas já de grande dimensão. E, portanto, para o estudo das interfaces estamos a realizá-lo neste momento. Temos uma lógica de transporte coletivo em sítio próprio, temos uma lógica de uma base de SIGA, onde estas coisas se assentam. Percebemos que o transporte flexível é uma solução. Nós, quando olhamos para estes territórios, dizemos que a área metropolitana é muito densa. Não é muito densa, a área metropolitana é muito diversificada e temos zonas com grande densidade de oferta e grande densidade populacional. Temos zonas com baixa densidade populacional e, para essas zonas, é preciso encontrar soluções que não seja transportar ar. E, portanto, é necessário encontrar lógicas de transporte flexível. E já agora, que o transporte flexível também seja entendido para aquelas zonas onde, apesar de haver grande densidade de procura, em algumas horas essa densidade de procura reduz muito e, portanto, o transporte flexível deve servir zonas de baixa densidade ou zonas de baixa procura em determinados momentos do dia. E, portanto, outra coisa que também para nós é fundamental é, e estamos a iniciar um estudo com o apoio do INR, relativamente ao transporte de pessoas com deficiência. Dir-se-ia, isso era fundamental estar dentro do PMUS. E vai estar. Só que aqui estamos a correr em algumas coisas em paralelo para que o PMUS receba insights e receba dados para todas as variáveis que para nós são fundamentais ter neste plano. E depois, naturalmente, nós não existimos por existir, nós existimos para entregar coisas aos municípios e, portanto, para nós é fundamental ajudar a fundamentar e a capacitar os municípios com lógicas de projetos de infraestrutura, com lógicas de serviços, com lógicas de programas de financiamento e de inovação. Este é um modelo de governança. O modelo de governança aqui a equipa técnica da TML, a equipa técnica de consultor, a equipa da avaliação ambiental estratégica e depois o GTT 18+1, que é que isto quer dizer, temos um grupo de trabalho dos 18 municípios mais a área metropolitana. E, portanto, este conjunto mais de desenvolvimento é constituído por estas 4 unidades e depois temos uma comissão de acompanhamento do plano, temos as entidades com responsabilidade ambiental específicas, as ERAs, e as ERAs, e temos a comissão de acompanhamento. Naturalmente que isto só faz sentido se for acompanhado pelo Conselho de Mobilidade Metropolitana, onde os 18 municípios estão representados ao mais alto nível e, portanto, naturalmente, a estratégia tem que ser validada pelo Conselho de Mobilidade Metropolitana e até mesmo pelo Conselho Metropolitano de Lisboa. E, portanto, esta é a lógica. Naturalmente que nós não faremos o nosso trabalho sem ter uma interação importante com o público em geral, e leia-se aqui público em geral, até numa perspectiva bem lata. Não é só as pessoas, mas também todas as organizações que possam contribuir para que este plano saia melhor. E, portanto, temos aqui uma lógica de nós prestamos informações, esperamos receber inputs, e é esta a lógica deste modelo de governança. Isto não passou, como sempre acontece. Pronto, está fixo. Deixa-me lá ver aqui. Não, também não. Também era fácil, porque era o slide a seguir, era o slide do cronograma. Este é um projeto de 20 meses, tem 4 fases, nós estamos ainda na primeira fase, na fase de caracterização e diagnóstico. É a fase mais aborrecida, do plano. Porquê? Porque vê-se pouco. Trabalha-se muito e vê-se pouco. Conseguiste? Sim, aqui talvez. Aqui? Ok. Se não funcionar. E, portanto, estamos nesta fase da caracterização e diagnóstico. Já como tivemos a felicidade de fazer a interação já com os 18 municípios, os outros municípios já nos deram todos os dados que tinham e todas as coisas que julgaram importantes ver refletidos neste plano. Estamos a conciliar isto. Mais uma vez, a 8G explicará os 14 pontos de vista que nós estamos a utilizar para este projeto
para que as coisas não fiquem esquecidas. O projeto iniciou-se em dezembro e vai acabar em agosto de 2025. Tem uma data aborrecida de acabar, porque agosto de 2025 é 2 meses antes das eleições autárquicas e, portanto, para a tomada de decisão pode ser mais complicado, mas, de qualquer das formas, este é o cronograma e é aquilo que nós estamos a tentar cumprir. E a não cumprir é por antecipação e não por participação desta data, embora sabemos que estes planos implicam reflexão e não queremos acelerar e não pensar. E, portanto, implicam reflexão. Se cair naquela data, cai nesta data. Ao nível da participação, temos reuniões com diversos stakeholders e, portanto, temos o grupo de trabalho dos 18+1, temos a comissão de acompanhamento, as ERAIs, como há bocado o Sérgio me ajudou a dizer, e, portanto, temos esta lógica. Mas temos também a lógica de muitas sessões colaborativas com a comissão de acompanhamento do projeto, porque esta comissão que tem um conjunto de entidades que nos podem ajudar a direcionar melhor aquilo que é a nossa ação. E relativamente às sessões públicas, esta é um exemplo, teremos várias, mas as sessões públicas também são sessões que, já fizemos 2, são sessões em que nós vamos convidar, algumas delas vamos convidar pessoas ou convidar entidades para fazerem com diversas metodologias, nos ajudarem a enfocar melhor aquilo que são as necessidades de mobilidade da área metropolitana de Lisboa. E depois temos uma forma de participação direta das pessoas relativamente aos questionários. Vamos ter um conjunto de questionários. O questionário de mobilidade está neste momento a decorrer. Isto não é um grande inquérito à mobilidade. Esse nós não teríamos capacidade para o fazer, pelo menos no enquadramento deste plano, mas é um bom inquérito à mobilidade para corrigir tendências e para olhar para novos segmentos que nós sabemos que hoje têm uma importância grande sobre a mobilidade das pessoas e que, na prática, são segmentos sobre os quais existe muito pouca informação. E tentamos complementar com alguma informação, e essa informação decorre destes inquéritos à mobilidade. Depois, lógicas dos cenários, também pedir a participação das pessoas relativamente aos cenários, aquilo que é a nossa visão e a forma como nós cenarizamos essa visão, e, portanto, alguns questionários de feedback, de perceber se as pessoas estão a perceber e a forma como nós estamos a atender. Como é que nós vamos poder comunicar com as pessoas? Vamos ter 2 suportes, também voltarei a isto mais à frente, para terminar. A nossa página web, que será lançada hoje, e a nossa newsletter, que também será lançada hoje, e, portanto, esta é uma forma de interação. E todos os questionários vão estar suportados na nossa página web e, portanto, é possível as pessoas interagirem por aí. E era isto que eu tinha para partilhar nesta fase inicial. Iria passar a palavra ao Luís Caetano da Way2Go para o Luís nos apresentar um bocadinho mais em pormenor o próprio plano. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Pronto, o que eu vou fazer basicamente é fazer uma apresentação da metodologia do plano. Os municípios que já estiveram presentes noutras sessões já têm algum conhecimento do que vai ser aqui apresentado, de alguma forma, pelo menos na parte inicial, alguma repetição, mas para os restantes será novidade. Sem o qual não viria nada. Muito bem. Então, como o engenheiro Faustino disse, nós estamos aqui a trabalhar com uma metodologia muito baseada nas diretrizes da Comissão Europeia para a realização dos planos de mobilidade, portanto, digamos que a segunda geração de planos, que tem como principal característica e virtualidade, digamos assim, o facto de ser uma metodologia circular, não é? Portanto, aquela forma circular não é por acaso. O que falamos é que o plano é algo que é permanente, ou que deve ser permanente nos municípios e nas regiões. Simplesmente estamos sempre a trabalhar em ciclos de planeamento. Portanto, temos agora aqui a iniciar um ciclo de planeamento, que tem um horizonte de 2030-2035, que depois deverá ter continuidade com um segundo ciclo de planeamento, com a aprendizagem que vem deste primeiro ciclo. Como já foi referido, o plano está dividido em quatro fases. Cada fase tem 3 passos, portanto 12 passos no total. A primeira fase, onde nós nos encontramos agora, de enquadramento e diagnóstico. A segunda fase, dedicada à visão estratégica. Na terceira, onde será desenhado o programa de medidas e de ações. E na quarta fase, estaremos a falar da implementação, monitorização e avaliação do plano.
muito rapidamente, na primeira fase, portanto, tivemos um primeiro, nós neste momento já estamos no passo 3, no passo dedicado à caracterização e diagnóstico. Tivemos dois passos iniciais, uma da definição do enquadramento, da afinação do plano de trabalhos e de alguma recolha de informação. No passo 2, o que foi feito, basicamente, foi o roteiro o plano da participação pública, definir exatamente os momentos de participação que iremos ter, mais formais, mais informais, quem é que irá participar em cada momento e por que meio, e também todo o roteiro da informação, portanto, que meios de informação iremos utilizar e de que forma iremos comunicar com o público. Portanto, o que estamos neste momento a trabalhar é na parte de caracterização e diagnóstico, normalmente, basicamente, a recolha e análise de dados. Já fizemos bastantes reuniões com diversas entidades, estamos a recolher informação estatística, documental, estamos a reunir com todos os municípios. Sempre que existe alguma dúvida em relação a alguma da informação que vamos recolhendo, tentamos contactar diretamente as entidades para que possamos esclarecê-las. Estamos também a trabalhar na parte da modelação, num modelo de 4 passos para termos esta ferramenta que é fundamental depois até para a avaliação do pacote de medidas que vier a ser adotado, ou das várias possibilidades e para a sua comparação. E será também, obviamente, feito no fim, na parte de diagnóstico, as análises temáticas e a análise SWOT de toda esta parte de caracterização e diagnóstico, e que também será acompanhada pelo desenvolvimento de uma base de dados, onde toda a informação que é recolhida será agrupada. Entraremos depois na fase 2 do plano, começa com o primeiro passo, o passo 4, que é o passo da cenarização. Nesta fase entraremos aqui com uma primeira proposta de metodologia para o desenvolvimento da visão estratégica, juntamente com a TML, com a Comissão de Acompanhamento e com as entidades que estão a fazer o acompanhamento do plano. Será feita aqui uma atividade também de apoio à visão estratégica e depois temos a construção de cenários que será muito acompanhada ou será realizada muito com os inputs que vierem também da participação pública, diretamente dos cidadãos, em que lhes será pedido, através do inquérito que estará online para resposta, onde lhes será pedido qual é que é a visão que têm sobre o futuro da mobilidade, qual é que é quais são basicamente o que almejam para a mobilidade na área metropolitana, sem grandes restrições, sem grandes obstáculos, muito aberto, perguntar o que é que pretendem e depois, obviamente, perguntar também quais são, depois de dizerem o que é que pretendem, como é que pensam que conseguimos lá chegar e quais são os obstáculos que temos que ultrapassar para isso. Depois temos a definição da visão estratégica, no passo 5, e no passo 6, ligado também à visão estratégica, os objetivos que, entretanto, foram delineados e foram criados, temos toda a parte de indicadores e metas para esses objetivos. Na fase 3, entramos já saímos da parte mais estratégica e na parte mais operacional, tanto do desenvolvimento de medidas, seleção de um conjunto de medidas que possam vir a ser incluídas no plano, uma primeira avaliação dessas propostas, e depois entramos já numa formulação de programas de medidas, já numa visão de pacote, ou seja, não olhar para as medidas de uma forma isolada, mas pensar em pacote e perceber quais são as inter-relações entre elas, as interdependências e de que forma é que umas e outras podem trabalhar em conjunto ou, por outro lado, se auto-excluem. E, por fim, no passo 9, temos um primeiro plano financeiro preliminar e a apresentação da ferramenta digital do plano. O que é esta ferramenta? Basicamente, é uma ferramenta para permitir fazer o acompanhamento da implementação do plano. Não só nesta fase em que estamos da execução do documento em si, mas depois também da implementação durante o seu período de vigência dos próximos 5 a 10 anos. Okay? Portanto, é uma ferramenta que vai estar
disponível para a própria TML poder fazer o acompanhamento do plano, mas também a população em geral poder acompanhar, perceber como é que os objetivos que foram gizados e as medidas que foram escolhidas, como é que está a sua implementação ao longo do período. Isto permite ter indicadores de execução das medidas que foram escolhidas, mas também indicadores de desempenho do sistema através dos indicadores globais de mobilidade, seja a repartição modal, seja a parte sei lá, todos os indicadores que vierem a ser incluídos no plano, utilização do transporte individual, por aí fora. Depois, na fase 4, é uma fase mesmo de apoio à implementação. Temos o programa de execução será será desenvolvido no passo 10. O sistema de monitorização e informação será definido no passo 11, em que é feita já uma primeira apresentação draft do plano. Esta versão draft do plano será aquela que irá ser posta à consulta pública no âmbito da avaliação ambiental estratégica, juntamente com o relatório da avaliação ambiental estratégica, que irá incidir sobre esta versão do plano. E depois o plano terminará com a apresentação do documento em si, de todo o processo de planeamento e da ferramenta digital do plano. Pronto, mais à frente, o professor Manuel Pinheiro irá fazer a apresentação da parte da avaliação ambiental estratégica, e há aqui várias interações entre o que é o fluxo do plano e o fluxo da avaliação ambiental estratégica, e depois na apresentação dele será possível termos noção dessas interações. Pronto, isto é o cronograma que o engenheiro Faustino apresentou há pouco, portanto, basicamente é apresentado de outra forma, mas é a mesma coisa. Temos aqui todos os passos, os tais 6 meses para a primeira fase, 4 meses para a segunda, 8 para a terceira e 2 para a última, o que totaliza os tais 20 meses. Portanto, nós estamos neste momento na fase 2, no passo 3 da primeira fase, que deverá ser concluída no mês de junho. Estes são os entregáveis que estão previstos no âmbito do plano, portanto, temos os primeiros relatórios já foram produzidos, já foram entregues. Estamos neste momento a executar o programa, o relatório de caracterização e diagnóstico. Haverá depois, na segunda fase, um relatório de cenarização, visão estratégica, metas e indicadores. E na fase 3 temos 2 relatórios de programa preliminar de medidas, por uma razão simples. Aquele P5.1 que ali está será também alvo da avaliação por parte da equipa da avaliação ambiental estratégica, que depois dos seus contributos teremos uma versão final do programa de medidas já revisto pela parte da avaliação ambiental estratégica. Pronto, há aqui um outro entregável que tem a ver com a ferramenta digital do plano e no fim temos o relatório final do plano. Pronto, isto genericamente é o nosso cronograma e a nossa metodologia. Eu só gostaria de falar aqui 2 ou 3 coisas, assim, também, de fazer um bocado o ponto de situação dos trabalhos. Nós estamos neste momento a realizar o inquérito à mobilidade. Os objetivos deste inquérito são, por um lado, obviamente, sendo inquérito à mobilidade, a caracterizar os padrões de mobilidade da população, mas aqui acho que a grande novidade deste inquérito é que nós quisemos especificamente inquirir a população imigrante e a população não residente na AML. Portanto, aquela parte da população que diariamente, não morando na AML, faz movimentos pendulares para dentro do território da área metropolitana. Depois queremos também atualizar o que é o inquérito à mobilidade 2017. Obviamente foi feito numa altura pré-navegante, pré-Carris Metropolitana, pré-Covid, portanto há muita coisa que se alterou desde essa altura. No entanto, há ali muita informação que pode continuar a ser aproveitada e pode continuar a ser utilizada, e nós queremos também utilizar os resultados que obtivermos do nosso inquérito à mobilidade para podermos fazer uma atualização do inquérito de 2017. Queremos também aproveitar para perceber e caracterizar o comportamento das pessoas face às novas formas de mobilidade. O inquérito à mobilidade do INE 2017, é 2017, lá está, e, por exemplo, a Uber instalou-se em Portugal, penso que em 2016. Portanto, era ainda uma novidade muito recente na altura. Neste momento estamos já com este tipo de forma de mobilidade partilhada muito mais instalada no território, portanto queremos aproveitar também para perceber
as pessoas se estão a comportar face a essas novas formas. E depois também toda a questão do teletrabalho e do comércio online, que também no pós-pandemia se tornou uma realidade muito presente nas nossas vidas e, portanto, perceber também o que é que isso provocou em termos de modificação nos padrões de mobilidade das pessoas. O inquérito tem três partes. Tem uma caracterização socioeconómica, com a caracterização do agregado familiar, a ocupação profissional das pessoas, a prática ou não de teletrabalho, a utilização de comércio online, a caracterização também da residência onde as pessoas habitam e o parque de veículos que possuem no seu agregado familiar. E aqui parque de veículos não só a veículos motorizados, mas também veículos de bicicletas, concretamente, tradicionais e elétricas. Depois temos uma segunda parte do inquérito que é dedicada à caracterização da mobilidade, e aqui é perguntado às pessoas pedir para caracterizem as viagens que fizeram no dia útil anterior, o início e fim das viagens, os locais e horas de início das viagens, o motivo da sua realização, as etapas que fizeram quando fizeram viagens em transporte coletivo, quais foram as etapas que tiveram, quantos acompanhantes e o custo da viagem. E depois, para acabar o inquérito, temos um conjunto de questões relativas a atitudes, valores, preferências e percepções que as pessoas têm sobre o sistema de mobilidade e sobre aquilo que o envolve, nomeadamente tudo o que tem a ver com o espaço público, por exemplo. À amostra, nós, como dissemos, temos 3 grupos fundamentais: os residentes na AML de nacionalidade portuguesa, os residentes na AML com nacionalidade estrangeira, isto tendo em conta que é obviamente uma realidade que está a aumentar. Temos neste momento, dados de 2022, tínhamos 13% da população que era a população imigrante, e por outro lado os residentes no exterior, mas que trabalham na AML. Pronto, nós temos uma amostra que está controlada, que está a ser feita por 2 empresas que nos estão a fazer estes inquéritos, para garantir que conseguimos ter uma amostra representativa e que está segmentada e estratificada de várias formas. No caso dos residentes na AML, com nacionalidade portuguesa, está estratificada pelo município de residência, o género, a idade e o nível de rendimento do agregado familiar. No caso dos residentes da AML com nacionalidade estrangeira, temos aqui uma segmentação por origem, e aqui fizemos a distinção entre os países de língua oficial portuguesa, origem em países europeus que não Portugal e outras nacionalidades, e também o município de residência. Por fim, os residentes que residem fora da AML, trabalhando na AML. A segmentação foi feita por concelho de residência. Portanto, os concelhos que foram considerados são aqueles 8 que ali estão: Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente, Cartaz, Salvaterra de Magos, Sobral de Monte da Graça e Torres Vedras. E porquê é que foram escolhidos estes? Isto tem a ver basicamente com o conceito de área funcional do plano. E o limiar que nós consideramos, e o que é a área funcional do plano, é que, obviamente, um determinado território, os serviços de mobilidade, as infraestruturas de mobilidade que existem, não são só utilizadas pela população que reside nesses locais, mas também pela população que o visita ou que nele trabalha, não residindo. Pronto. E os limiares que nós consideramos aqui para a consideração de determinado município como fazendo parte desta área funcional do plano e, portanto, como fazendo parte da amostra do inquérito à mobilidade, tem a ver com a população que tenha pelo menos 1000 residentes a trabalhar na área metropolitana de Lisboa, sendo que esses 1000 residentes representam pelo menos 15% da população a trabalhar no total desse território. Okay? Portanto, todos estes 8 municípios, todos estes, e são os únicos que cumprem estes critérios e foram selecionados para fazerem parte desta amostra. Portanto, temos uma amostra aproximadamente de 4.000 inquéritos que queremos completar e que neste momento estará em cerca de 2/3 já da sua execução. Para além disso, o inquérito vai estar também disponível online para quem quiser voluntariamente responder ao inquérito, que vai servir para completar a amostra e para nos dar no futuro também outras visões sobre os padrões de mobilidade da população. Portanto, estará disponível, acho que penso desde hoje, com a disponibilização a colocação online do inquérito. Portanto, quem quiser preencher
e tenha paciência para isso, nós agradecemos, que vai ser um contributo importante. O inquérito demorará cerca de 15 minutos a preencher, dependendo da... É um inquérito longo, aviso desde já, e por isso é que nós quisemos garantir que tínhamos a nossa amostra, uma amostra representativa e que fosse... e que pudesse ser utilizada para o fim que queremos, que basicamente é caracterizar os padrões de mobilidade da população. Portanto, é um inquérito longo, à semelhança do que era o inquérito à mobilidade de 2017 do INE, mas depende muito também de qual é que é a complexidade da sucessão das viagens que as pessoas fazem no dia, se fazem viagens, têm uma cadeia de viagens muito complexa ou não, e também da dimensão do seu agregado familiar, e pronto. Mas, sim, contem com 10, 15 minutos, dependendo da complexidade das vossas viagens. Muito bem, nós estamos então, só agora muito rapidamente dar nota do ponto em que estamos nos trabalhos. Estamos na fase de caracterização e diagnóstico. Estamos a analisar 14 temas em 18 municípios, basicamente. Portanto, estamos a falar da ocupação do território, com todas as questões de usos do solo, demografia, equipamentos, tudo isso. Condições de acesso, de acessibilidade pedonal e ciclável também, mas também condições em transporte público, em transporte individual. Os padrões de mobilidade da população, mobilidade em transporte individual, transporte público, análise também das interfaces de transporte público, serviços flexíveis, serviços de táxi, modos suaves, modos partilhados, logística, segurança rodoviária, qualidade do ambiente e também a conta pública de transportes, onde tentaremos estimar o mais realisticamente possível os custos do sistema de mobilidade na área metropolitana, dos vários pontos de vista, das pessoas, dos cidadãos, dos municípios, das autoridades de transporte, dos operadores, etc. Pronto. Isto são algumas imagens, alguns outputs aleatórios que nós temos no nosso relatório que estamos a produzir. Não é nada muito significativo, mas é só para dar nota que os trabalhos estão a ser desenvolvidos. E pronto, esta é a curva já agora do aumento da penetração dos veículos elétricos no total do parque automóvel. E pronto, já agora isto são o número de quilómetros que nós estimamos que estão a ser feitos diariamente na área metropolitana de Lisboa em veículo próprio. Portanto, em termos médios, estamos a falar de 19 milhões de quilómetros em veículo ligeiro e 999 mil quilómetros em veículos pesados. Portanto, estamos a falar aqui de veículos quilómetros. Pronto, isto é a sinistralidade na área metropolitana. E este está a ser o relatório a capa do relatório que nós iremos finalizar no fim da fase de caracterização e diagnóstico. Portanto, eu passava a palavra agora ao professor Manuel Pinheiro. Ser mais baixo tem sempre estas dificuldades. Bom, primeiro que tudo, bom dia a todos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Palmel, nomeadamente a sua amabilidade, o Presidente do Conselho de Administração, nomeadamente o Engenheiro Faustino Gomes, e aproveito também para cumprimentar alguns colegas aqui que estão na sala e o restante público em relação a essa dimensão. Do ponto de vista da avaliação ambiental estratégica, ou seja, vai de alguma maneira acompanhar aquilo que é o plano. Por isso, a primeira, talvez, dimensão é absolutamente vital percebermos que estamos a trabalhar à escala metropolitana. E por isso não será um plano que resolva o problema da paragem na localidade em cada um dos sítios. É uma escala, de alguma maneira, mais alargada. No fundo, o que é que se pretende com a avaliação ambiental estratégica, complementando todas as dimensões do plano? Perceber quais são os potenciais efeitos e, eventualmente, em relação às opções estratégicas, as implicações que daqui decorrem para contribuir para as diretrizes e para os seus objetivos. O plano tem, de alguma maneira, vários horizontes temporais. Eu diria que, do ponto de vista de referência, 2030 é talvez um dos horizontes essenciais, e depois 2035, e claro que, tendencialmente, terá outro tipo de escalas em termos, digamos, dessa dimensão. Ele vai, de alguma maneira, como já foi indiciado previamente, vai ter uma primeira fase em que o que se pretende é definir qual é o âmbito e a forma como se vai fazer esta avaliação. Eu diria que é, se quisermos de uma forma simples, é quase como temos uma matriz e critérios para depois, quando tivermos as opções, podermos avaliar. E chama-se esta fase relatório de definição de âmbito. Na fase seguinte, em função ou da fase que se tem em cenário,
ou das medidas que se tenham, ou já das opções definidas, haverá um conjunto de avaliações, nomeadamente, em que se tentará analisar quais são as tendências e em que sentido, de alguma maneira, este plano está a contribuir para essas tendências e claramente, envolver aquilo que será a consulta do ponto de vista não só das entidades com responsabilidade ambiental, mas também do público. Estas fases, que no fundo eu diria que há, do ponto de vista da avaliação ambiental estratégica, há 3, é o relatório de definição de âmbito e é o desenvolvimento do relatório ambiental estratégico, vai terminar com a decisão, que é nomeadamente justificando quais são as opções tomadas, os prós e contras de cada um deles e como é que se deu resposta às questões que foram colocadas. E chama-se esta fase a declaração ambiental. Eu talvez acho que valesse a pena olharmos para como é que ele acompanha as outras sessões, e nomeadamente o que se passa é, à medida que se desenvolveu os termos de referência e que se tem a fase de caracterização, vai simultaneamente vir-se produzir aquilo que é um relatório de definição de âmbito, em que já se identifica quais são os critérios que se vão avaliar e quais são as grandes linhas estratégicas que estão a ser consideradas do ponto de vista das diferentes dimensões. À medida que se tem um primeiro cenário das opções, e há cenários que já estão fixos, haverá incertezas, eventualmente, em relação a algumas infraestruturas aeroportuárias ou outras, ou certezas, esses cenários terão opções. E essas opções, eventualmente, vão ser avaliadas em termos de tendências face àquilo que se pretende atingir. A partir do momento em que se vai entrando e se densificando as soluções do plano, com a consensualização, com a discussão com os municípios, com a participação do público, vai-se, de alguma maneira, então, tendo uma segunda versão do relatório ambiental estratégico, que aí já é mais completo, e que depois será, de alguma maneira, será disponibilizado para as entidades com responsabilidade ambiental, que avaliam se os critérios considerados na definição de âmbito e os comentários que fizeram estão no sentido pretendido, e depois haverá uma versão final que estará uma segunda camada aí já muito formal da consulta pública, que é o relatório de avaliação ambiental estratégica, e com uma consulta pública que vai decorrer no Participa. Este plano, esta proposta de plano e metodologia foi definida, nomeadamente pela TML, que seria muito participada, e por isso há aqui muitas sessões ao longo disso, e por isso esta complementa aí aquela sessão final que vai terminar com a declaração ambiental. No fundo, se me perguntarem, bom, o relatório da definição de âmbito e as principais etapas, o que é que se pretende? É definir que nós estamos a olhar para as tendências pesadas, por exemplo, a diferentes níveis, aquelas tendências não só que ocorrem na área metropolitana, mas também internacionalmente, incluindo nomeadamente nos setores de mobilidade, em relação ao tipo de viaturas, às soluções nomeadamente existentes, quer infraestruturas, quer serviços, e definir para eventualmente, para este quadro de referência estratégica, quais são os momentos-chave, ou seja, os fatores críticos para a decisão. O que é que faz a diferença em relação a essa componente? E esse é o objetivo deste relatório de definição de âmbito. E porquê é que este relatório de definição de âmbito eventualmente é posto à consulta das entidades com responsabilidade ambiental, que inclui os municípios? Porque vai ser a matriz de avaliação, ou seja, nós temos uma pré-matriz de avaliação que é de alguma maneira definida para depois, quando houver as opções, nós não estarmos a encaminhar a avaliação função das opções que nós pretendemos. Ou seja, dizer assim, bom, é importante olharmos, por exemplo, para questões como o carbono, é importante olharmos para a eficiência energética, é importante olharmos, por exemplo, para a forma como a mobilidade, de alguma maneira, entre municípios é feita, qual é a rede, qual é a infraestrutura e o serviço, e por isso é nessa fase que, de alguma maneira, se definem esses critérios. E esse primeiro relatório está em desenvolvimento e estará, de alguma maneira, em breve disponível. O segundo, depois, é, com base nesse relatório e nas soluções, é detalhar a tendência, fazer uma análise que poderá ser não só de SWOT, como das outras componentes, para perceber cada uma destas em que sentido é que nós vamos. E serão os relatórios ambientais estratégicos e, quando este relatório eventualmente estiver finalizado, nomeadamente antes da fase 3 de implementação, ele será constituído já integrando todas as consultas, já as opções que efetivamente estão consolidadas e já a participação que foi evoluída, e é complementado por uma declaração que é uma decisão. Basicamente, a declaração é dizer o que é que foi considerado no plano, porque é que estas opções de alguma maneira não foram consideradas e qual é a sua razão, eventualmente, e como é que foram dadas respostas às questões que foram colocadas neste vário processo. Chama-se a declaração ambiental. Definição de âmbito. Objetivos estratégicos, eventualmente, e aos vários objetivos que falámos, em relação aos fatores críticos de sucesso e aos seus indicadores. Eu diria que, neste momento, embora ainda não esteja consolidado, se perspectivam 4.
Ou seja, o primeiro pensa do ponto de vista muito do cidadão comum e da sua mobilidade. E é dizer assim, como é que de alguma maneira é assegurada esta mobilidade do ponto de vista do cidadão individual. E por isso eu diria que esse é um dos fatores críticos de sucesso, que pode ser mensurável por tempo, por número de acessos, por possibilidades, etc. E por isso será um dos fatores críticos que se perspectiva. O segundo fator crítico que se perspectiva tem mais a ver agora na perspectiva do sistema de transportes, a perceber a eficiência do sistema dos transportes e a sua capacidade em termos, digamos, daquela componente, que pode ter a ver não só com a lotação, com a oferta, em relação a essa dimensão. O terceiro fator e o quarto estão muito associados à dimensão mais de sustentabilidade. É olharmos para as soluções que estão a ser apresentadas e ponderarmos, será que estas soluções, do ponto de vista das emissões de carbono, eventualmente são ou não são mais reduzidas, do ponto de vista, por exemplo, das emissões de ruído, do ponto de vista da qualidade ambiental, ou seja, o terceiro fator é muito centrado sobre aquilo que nós costumamos chamar a sustentabilidade ambiental, no qual o carbono será um dos fatores absolutamente essenciais, que está associado ao consumo de energia e também ao tipo de solução energética que está a ser fornecida ou aos meios de transporte que estamos a utilizar. O quarto prende-se. A estrutura de mobilidade tem um contributo social e tem um contributo também para o desenvolvimento económico. E por isso, em que maneira é que estas soluções à escala metropolitana estão a contribuir para aquelas dinâmicas económicas e sociais que existem em cada um desses componentes? E por isso é sobre estes 4 critérios. O quadro de governança é, eventualmente, quem são os vários agentes interessados em participação. E isso fecha este relatório, que depois será apreciado com as entidades com responsabilidade ambiental e também disponibilizado aos municípios para a estrutura de avaliação ser consolidada. O próximo relatório é, por exemplo, no carbono, quais são as tendências pesadas positivas e negativas que nós temos? Por exemplo, eletrificação da rede, nomeadamente de mobilidade individual, o hidrogênio para as frotas, ou seja, avaliar em que medida é que estas tendências e as soluções que nós estamos a apresentar serão nas tendências possíveis ou não em relação a esta componente. E aí vamos avaliar se estrategicamente, e quando estamos a falar estrategicamente estamos a falar em direção, com alguns pontos chaves, nomeadamente 2030, 2035, potencialmente até 2050, que não será o caso, mas no qual, por exemplo, nós temos o roteiro de neutralidade carbónica com o objetivo de atingir essa componente. E depois, com base nestas soluções, haverá aspectos que provavelmente são essenciais para a decisão, mas também há alguns outros que vão depender da forma como são implementados. E esses vão se traduzir nas diretrizes de planeamento, nomeadamente, e gestão, e que bebem daquilo que serão, no fundo, a estrutura de governança em relação a essa dimensão. Estas componentes são, de alguma maneira, as entidades com responsabilidade ambiental serão também sujeitas à consulta e leia-se também os próprios municípios. À medida depois que já temos não só as medidas e já consolidadas, eventualmente antes da fase 3, vai haver então o relatório ambiental estratégico, a avaliação, as diretrizes e depois a consolidação com a decisão e a declaração ambiental. E está aqui a fase 3, mas é basicamente, eu diria que é a transição entre a fase 2, em que o plano está feito, e a fase 3, do ponto de vista da implementação. No fundo, quais são os grandes documentos que temos? A definição de âmbito, que no fundo define o critério de avaliação, o relatório da avaliação ambiental estratégica, que vai sendo densificado à medida que conseguimos ter os cenários, conseguimos ter as medidas e as próprias medidas são selecionadas, e finalmente o relatório do ponto de vista da avaliação ambiental e da declaração. A ideia é que depois deste relatório decorram alguns indicadores de monitorização e tenta-se que a estrutura não seja muito alargada para poder ser implementável e que seja, se possível, integrada dentro da solução do plano. Bom, e se dissessem, como é que eles se interligam agora de uma forma mais fina, eu por acaso não tenho a certeza que os colegas lá do fundo consigam ler, eu que sou miúpe não leio, mas eu vou tentar explicar. Ou seja, o que estará em cima é os relatórios das atividades de apoio. Em cima temos tudo o que tem a ver com a estratégia do desenvolvimento do plano em relação a essa dimensão, que vai terminar ali com o relatório da caracterização. Nós estamos aqui. Não sei se posso. Está a ser gravado. É melhor falar aqui. Vou tentar dizer isto aqui. Ou seja, nós estamos em maio e basicamente o que está a acontecer é que estamos a fechar o relatório de caracterização de diagnóstico, nomeadamente em relação ao plano, como foi apresentado e bem pelo Luís Caetano.
vamos disponibilizar um relatório de definição de âmbito com essa componente e vai haver agora um processo de consulta das entidades com responsabilidades ambientais. Em agosto, há aqui a caracterização do diagnóstico e a participação para a visão estratégica e depois é definido os cenários e a visão estratégica. E nestes cenários de visão estratégica, no fundo, em sede da avaliação ambiental estratégica, o que estamos a fazer é perceber como é que são a caracterização, a dinâmica evolutiva. Haverá várias possibilidades e várias soluções em função de cada uma destas opções. Com base nas seleções das medidas e, no fundo, deste quadro de cenarização, há aqui um primeiro relatório. À medida que haverá, as medidas têm o feedback não só da participação pública, não só da densidade dessa componente, elas são, de alguma maneira, cada vez mais fechadas e então haverá estes relatórios ambientais estratégicos que serão enviados para a consulta das entidades e, finalmente, um relatório já praticamente finalizado quando é definido o programa de medidas, em que, basicamente, este relatório é, paralelamente à consulta do ponto de vista do plano, é feita uma consulta formal da avaliação ambiental estratégica. Até porque se põem questões que podem ter a ver com outras dimensões. E, a partir daqui, decorre para, de alguma maneira, a componente de implementação. Nós achámos que era talvez útil, agora, seguidamente, dar como é que a reflexão e o desafio que foi posto à equipa que trabalha no plano e na avaliação ambiental estratégica da participação foi interpretado por essa componente. E, nesse sentido, eu ia convidar o Luís Caetano a explicar, basicamente, quais são as soluções que decorrem dessa vertente. Ou seja, já estamos agora a passar da estrutura global para a participação pública. Pronto, como já foi dito várias vezes, o plano que estamos a desenhar requer-se muito participado e com várias formas de participação e com participação de entidades, com participação individual das pessoas. E, portanto, o que foi feito, logo no início do desenvolvimento do plano, foi uma estratégia de participação pública que tentasse dar resposta a estes elementos. Portanto, a área da participação pública está a ser coordenada pelo professor Roberto Falanga. Temos aqui também o Daniel, que faz parte da equipa de participação pública, e, portanto, se eu disser algum disparate, peço que me corrijas. Nós temos, e basicamente vamos ter, porque vou por aqui já todas as fases, portanto, estes são todos os momentos de participação que nós vamos ter ao longo do plano. Tentámos sempre que possível, em cada uma das fases, temos uma componente de participação individual das pessoas e uma componente de participação das entidades. Portanto, temos sempre estas duas vertentes. E sempre que possível também, quando pedimos às entidades para se pronunciarem, ou para participarem, ou para até trabalharem connosco, mesmo mão na massa, em alguns aspectos, quando o fazemos, já temos também o input, ou pelo menos total ou parcialmente, dos cidadãos e da participação individual. Portanto, é um bocado este o objetivo e a forma como esta estratégia de participação foi desenhada. Pronto, na fase de caracterização e diagnóstico, nós começámos já em fevereiro com o primeiro momento de participação e que basicamente pedimos, através da metodologia World Café, aos municípios e outras entidades que fazem parte da Comissão de Acompanhamento do Plano e outras entidades ainda, e associações ambientais, associações de utilizadores de modos de transporte, etc., operadores, tudo isso, que se pudessem juntar a nós. Portanto, fizemos 2 sessões, uma no Barreiro e outra em Cascais. Isto também é uma realidade praticamente ao longo de todo o plano. Sempre que fizermos momentos de participação, tentaremos sempre diversificar e pelo menos fazer sempre em duas sessões, uma na margem norte e outra na margem sul, pelo menos. Haverá outros casos em que haverá mais que 2 sessões. E, portanto, aqui, neste primeiro momento, teve a ver precisamente com a fase de enquadramento e de diagnóstico. O objetivo era tentar também receber aqui alguns inputs para este exercício de diagnóstico da situação atual da mobilidade na área metropolitana de Lisboa. Ainda nesta primeira fase temos esta sessão que também está enquadrada na estratégia de participação pública, que é a apresentação pública do plano. E teremos ainda depois, quando estiver pronto, quando estiver disponível
o relatório de caracterização e diagnóstico, teremos a sua apresentação. A apresentação do diagnóstico que será feita também em mais duas sessões presenciais, margem norte e margem sul. Neste caso, será feita sessões de trabalho com entidades convidadas. A ideia é tentar perguntar se as pessoas, ou se as entidades que as pessoas representam, se revêem no diagnóstico que foi executado. Pronto. Todos os documentos que vierem a ser produzidos serão também colocados online para as pessoas poderem consultar e, portanto, haverá sempre a disponibilidade para a recepção de contributos e de comentários a esses relatórios. Depois teremos, no início da segunda fase, que basicamente começará no verão deste ano, vamos disponibilizar um inquérito online que, acho que já referi há pouco, cujo objetivo fundamental é... Portanto, este inquérito é destinado à população em geral e o objetivo é que as pessoas nos indiquem qual é que é o futuro desejado que têm para a mobilidade na área metropolitana de Lisboa. Okay? Ter a visão de cada uma das pessoas e perceber e depois tentar fazer a síntese disso, mas de qualquer maneira ter a visão das pessoas sobre aquilo que desejam para a área metropolitana de Lisboa. E aqui a questão do futuro desejado é logo a primeira pergunta. Portanto, sem grandes restrições, sem grandes constrangimentos, perguntar à pessoa o que é que deseja, como é que vê o futuro da mobilidade na área metropolitana de Lisboa e o que é que gostava de ver implementado e qual é que é a imagem que tem dos serviços de transporte e de mobilidade e das redes, etc. E só depois é que se fará aqui um exercício de pedir às pessoas, então, diga-nos lá como é que acha que vamos chegar lá, qual é o caminho que temos por correr, quais são os obstáculos que temos que ultrapassar e quais são as medidas que temos que implementar para que aquilo que é a sua visão sobre a mobilidade na área metropolitana de Lisboa possa ser feito. Pronto. Isto será um inquérito que estará online, onde iremos pedir, e que será obviamente divulgado através das redes sociais da TML, através da comunicação social, etc., para efetivamente termos o máximo de participação possível. Pronto, quando tivermos já os resultados deste inquérito, o que se fará é pegar nesses dados e nesses resultados e confrontar as entidades que acompanham o plano e outras que venham a ser convidadas com esses dados e ajudarem-nos, a partir daí, a desenhar basicamente a cenarização do plano. Quais são perante o que é o desejo da população e o que é as restrições e também, obviamente, o resultado do diagnóstico que foi executado, quais são... a pedir às entidades que nos ajudem a fazer os cenários e a cenarizar o plano para o futuro. Ops, ficou aqui uma coisa perdida. Depois, no início da fase 3, e aqui entramos na parte do programa de medidas, no desenho das medidas, iremos também, mais uma vez, iniciar com um momento de participação em que iremos pedir a colaboração, mais uma vez, da população em geral, dos indivíduos, pronto, dos cidadãos. Como é que isto será feito? Aqui não será uma sessão aberta, a toda a gente que queira participar. O que será feito vai ser abertas candidaturas para que quem queira participar nestas sessões. Serão feitas 5 sessões presenciais com população residente nos 18 municípios da área metropolitana. Estas 5 sessões, genericamente, elas distribuem-se pelas áreas operacionais da TML, da Carris Metropolitana, com Lisboa isolado, tanto como uma quinta área um quinto local onde será feita estas sessões. Portanto, neste momento é o que está em cima da mesa, é esta distribuição. Portanto, vai haver um processo de inscrição dos cidadãos que queiram participar nestas sessões e depois, perante as inscrições que tivermos e com o objetivo de termos uma máxima representatividade e diversidade do público que irá participar nestas sessões, será feito um sorteio estratificado dos candidatos para conseguirmos ter esta diversidade que desejamos nos resultados, de maneira a que aquilo que viemos a obter seja representativo da população da área metropolitana e não temos estes exercícios capturados por algum grupo de interesse que se inscrevam às centenas para poder participar nestas sessões de trabalho. Pronto, ainda... Já agora, isto não está aqui como participação, poderia estar. Os resultados destas 5 sessões
A ideia aqui é perguntar às pessoas quais são as medidas que gostariam, ações e medidas que gostariam de ver implementadas na área metropolitana, no setor dos transportes e da mobilidade da área metropolitana de Lisboa, e isto servirá como input para a equipa do plano e também para a Comissão de Acompanhamento do plano, para podermos trabalhar todos em conjunto a partir daí e desenhar os pacotes de medidas que depois vão ser incluídos no plano. Pronto, ainda para finalizar, de alguma forma, esta parte da fase 3 e quase como corolário de todo o processo de participação, que ainda não estará totalmente concluído nesta fase, mas estará perto do seu fim, será feito aqui um inquérito para que haja aqui algum feedback da parte dos cidadãos e de todos os utilizadores e das entidades, etc., que nos deem o feedback sobre o processo de participação, se está de acordo com as expectativas que tinham, se correu como esperado e se o plano está, de facto, a dar resposta àquilo que foi a participação pública e às opiniões que foram dadas. Na fase 4, e o último momento de participação pública relativamente ao plano tem a ver com a apresentação pública do plano. Obviamente, antes desta apresentação pública do plano, houve aqui também toda a parte da consulta pública no âmbito da avaliação ambiental estratégica, que é feita previamente a esta apresentação final. Pronto. Paralelamente, para lá destes momentos de participação mais formais, teremos sempre o sítio web que estará online, que terá tem sempre a possibilidade de contactar a equipa do plano com comentários, sugestões, etc. As redes sociais da TML e do plano. Serão partilhados contributos e serão partilhados conteúdos do plano no website ao longo de todo o desenvolvimento do plano. E pronto, depois temos toda a parte da consulta pública e dos documentos publicados do plano e da avaliação ambiental estratégica. Eu penso que é isto. E agora a pergunta que está aí do vosso lado, mas como é que eu interajo realmente? Interajo de duas formas. Pronto, nós temos um roteiro de informação e comunicação, os objetivos de informar, envolver, sensibilizar, promover conhecimento e, portanto, estes são os objetivos. O público-alvo tem a ver não só com os nossos parceiros e os nossos stakeholders, mas também com o público em geral e vamos usar diversos meios de informação e comunicação. Mas aquilo que vai ser a chave deste processo de comunicação vai ser o site e que, neste momento, admito eu que já está no ar e, portanto, este site tem 4 áreas. Tem 4 áreas, portanto, uma área mais ligada ao próprio plano, uma área ligada à participação, uma área ligada aos temas e uma área ligada à própria comunicação. No que diz respeito à área associada ao plano, estão definidos um conjunto de objetivos, que neste caso são 12, que aparecem aqui no ecrã, e, portanto, para cada um destes objetivos há aquilo que nós gostaríamos de poder atingir. E, portanto, para cada uma de uma lógica de um plano uma mobilidade mais urbanizada, temos um determinado statement daquilo que gostaríamos de ter, na mais positiva, que é ali que aparece como exemplo, também aquilo que nós gostaríamos de obter, e, portanto, é esta a lógica de como está organizada esta página. Depois, ao nível da participação, vamos ter notícias e, portanto, forma de as pessoas conhecerem aquilo que está a acontecer e, por outro lado, é aqui que começam a surgir as possibilidades de haver não só comunicação da nossa parte, mas também interação da parte do público em geral. A primeira tarefa que as pessoas têm que fazer é para garantir que nós fazemos uma comunicação direta, que não ficam excluídos porque não foram à nossa página, não foram acompanhando o plano da forma como eventualmente gostariam, é que a pessoa se inscrever aqui no plano, ficamos com o seu e-mail e, portanto, em qualquer momento, se houver alguma interação sobre o plano, alguma coisa, nós mandaremos um aviso a dizer, atenção, que há uma coisa nova, que naturalmente só poremos aquelas que implicarem interação com as pessoas e que justifiquem irem lá. Portanto, convém subscrever esta página para que esta página possa, depois também para o próprio envio das newsletters e coisas desse género, podermos manter essa comunicação.
Depois, ao nível do participe, também tem aqui, vão aparecer aqui os inquéritos, os momentos de participação, a consulta pública, envie os seus contributos, o inquérito, peço desculpa, já ando para aqui a saltar, que isto... O inquérito tem este formato, isto é só a primeira página inicial, portanto, mas já está disponível, as pessoas que quiserem responder ao inquérito têm essa possibilidade, ajudarem-nos a responder a este questionário sobre a mobilidade das pessoas. Naturalmente que nós depois temos de ter um tratamento específico destas respostas, porque, mais uma vez, nós sabemos que nem todas as pessoas têm exatamente o mesmo acesso a estas ferramentas e, portanto, é preciso encontrar aqui formas de corrigir o enviesamento que pode decorrer destas respostas, mas para isso contamos com a nossa equipa da Way2Go para fazer essa análise criteriosa destas participações. O que nós não queremos é porque alguém que seja mais organizado, um grupo que seja mais organizado, condicione aquilo que para nós é fundamental, que é os objetivos do plano, e os objetivos do plano numa perspectiva metropolitana. Lá voltei eu a referir o metropolitana, é efetivamente aquilo que para nós é fundamental, é ter essa perspectiva metropolitana. E agora já estou a necessitar outra vez de ajuda, que isto prendeu. Pedro... Já carreguei em todas as técnicas lógicas de carregar, que é a setinha para baixo e a setinha no ecrã. Mas, foi demais. E, portanto, ao nível da comunicação, como digo, nós vamos ter uma newsletter, na comunicação temos notícias que vamos dando e temos a newsletter que vamos fazendo regularmente, e relativamente à newsletter, ela também já está disponível a partir deste momento e, portanto, são as comunicações, mas esta informação que nós hoje aqui vos transmitimos é muito mais rica do que aquilo que está na newsletter e, portanto, no essencial é ir acompanhando, mas nestas newsletters nós vamos fazendo de alguma forma o update do estado do plano e isso é fundamental para todos vós, nos ajudarem a produzir um documento melhor. E abríamos aqui agora uma sessão de algumas perguntas, respostas que queiram ver, ou dúvidas que queiram ver esclarecidas, e um apelo à participação, e a forma melhor para essa participação é claramente irem a este nosso site e com esse nosso site, ou usarem este endereço de e-mail para fazerem acesso ou para nos fazerem chegar as vossas sugestões no sentido da melhoria deste plano. Este plano nós queremos de facto muito participado. Naturalmente que este plano é muito condicionado e deverá ser naturalmente condicionado por aquilo que é a visão estratégica dos municípios para esta área, mas ninguém tem a veleidade de pensar que já pensou em tudo e que sabe tudo. Não partimos dessa base. Partimos da base que quem está a viver os problemas e quem tem os desafios é quem efetivamente usa diariamente o sistema. E, portanto, é a essas pessoas que nós nos estamos a dirigir agora. Ajudem-nos a perceber os problemas, ajudem-nos a perceber como é que veem as alternativas para resolver esses problemas, porque dentro de um critério de razoabilidade, dentro de uma visão estratégica que, como foi referida, é uma visão a 10 anos, uma visão a 15 anos, e temos que perceber para onde é que queremos caminhar, mas de que forma é que nós, dentro da medida do possível, podemos atender a esses desejos de mobilidade, porque na prática, começando pela lógica de que é a TML, a TML foi-nos muito claro naquilo que foi o mandato que a área metropolitana, a TML é detida 100% pela área metropolitana, e a área metropolitana, a primeira coisa que nos disse é mobilidade como um direito, preocupem-se com as pessoas. E é nessa perspectiva que este plano também está a ser construído. Muito obrigado. Vamos às perguntas. Já agora só tem uma coisa que acho que faltou aqui, que é o endereço do site. Não apareceu lá, que é mus.tmlmobilidade.pt, certo? Mus com 2 M's.tmlmobilidade.pt. Penso que chegarão lá. E penso que já esteja online. Acho que isto foi aqui será que está online? De dúvida não me puseram, mas já está online. E, portanto, de facto, falta aqui essa... Quando nós disponibilizarmos esta apresentação, que a vamos disponibilizar no site, já lá estará, mas para isso preciso de entrar no site, portanto, a informação é PMUS, ajudem-me. PMUS
www.tmlmobilidade.pt. E, portanto, essa é a informação que precisam reter hoje, a mais importante de todas, para depois nos poderem fazer essa interação. E já está online, que acabámos de confirmar, não é? Muito obrigado. Não sei, alguma pergunta? Fomos suficientemente esclarecedores daquilo que eram os objetivos que queríamos. Algum mais corajoso? Porque isto é só fazer a primeira pergunta. A segunda depois já vem por tangência. A única coisa que queria pedir era que fossem perguntas e não discursos, porque senão não tiramos a oportunidade de outras pessoas perguntarem, e que se identificassem tão somente, que é para nós também já começarmos nesta lógica de começarmos a responder diretamente às pessoas e diretamente às entidades. Nenhum corajoso? A nossa equipa quer fazer uma pergunta, fingindo que não é a nossa equipa? Nem os nossos. Já temos ali o Tiago Farias. Que está em curso, tinha aqui apenas um comentário em relação à fase 4. Portanto, a fase final, que é muito curta, mas o que dá a entender é que tem toda a fase de implementação. Era só a pergunta, era clarificar o que é o conceito de implementação num projeto em que eu imagino que, num plano em que eu imagino que a fase 3 tenha um conjunto vasto de medidas que não se implementem na fase 4. Se interpretei bem ou não, para ver o vosso comentário. E mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Estas coisas estão aqui. Não sei se está a funcionar. Para dar tempo a que elaborem as vossas questões, eu pedia já uma resposta a esta pergunta. Depois tentaremos recolher 2 ou 3. A fase 4, basicamente, é a definição do programa de execução do pacote de medidas que vier a ser selecionado e que vier a ser aprovado em toda a fase 3. Portanto, há toda a fase 3, que é a escolha das medidas, a sua avaliação, a sua análise em termos de avaliação ambiental estratégica, e na fase 4 já é a implementação, basicamente todo o sistema, toda a parte financeira, toda a parte de implementação, cronogramas, etc. Ficar tudo definido para a execução do plano propriamente dito. Portanto, não tem a ver com fazer as medidas, se não se faziam em 2 meses que ali está, tem a ver com a definição exatamente de qual é o programa da ação. E depois, com o programa da ação e com o financiamento, depois este plano é feito a 10, 15 anos e, portanto, espera-se que algumas destas ações possam acontecer, e algumas delas até nem serão no âmbito deste plano, mas são coisas que achamos que é fundamental virem a acontecer e que devem ficar já aqui inscritas como objetivos futuros. Já temos mais uma questão? Dizer que ainda assim, 2 meses é ambicioso. Para a fase 4. O trabalho estará genericamente desenvolvido nessa fase, quer dizer, nessa altura o pacote de medidas que for selecionado já tem os indicadores associados, já tem as metas associadas, portanto, qualquer medida, qualquer ação que chegue a essa fase já teve que passar pela avaliação ambiental estratégica, já teve que ir à consulta pública, portanto tem que estar já tudo num grau de maturação já muito, muito alto, não é? E, portanto, basicamente depois é estruturar tudo isso, fazer corrigir aquilo que houver a corrigir que venha como resultado da avaliação ambiental estratégica, tanto acolher os contributos que fizer sentido acolher nessa fase. Portanto, eu acho que o grosso do trabalho acaba mesmo naquela fase maior da fase 3, que são 8 meses, depois da fase 4 já é mais consolidação e pronto, estourar a baliza, digamos assim. Mais alguma questão? Sim, claro. É muito genérica, é mais assim, quase um bocadinho provocadora, mas face à... Nuno Moita, da Câmara de Palmela, face à diversidade territorial da área metropolitana, territórios de baixa densidade e outros mais densos, naturalmente, face à questão da coesão territorial, como é que a equipa encara este desafio? É assim
uma questão um bocadinho talvez difícil, mas o plano há de ter alguma resposta para isso. É difícil, mas é claramente um desafio que nós temos nos nossos objetivos resolver. Ou seja, eu na minha outra encarnação queria ser conhecido pelo chato da integração, que em qualquer coisa falava na integração. Qualquer motivo era bom para falar de integração. A coesão territorial aqui nós estamos a dizer que queremos fazer um plano metropolitano. E, portanto, um plano metropolitano é porque pressupõe que os 18 municípios estejam a trabalhar para um bem comum. E aquilo que for bom para a coesão territorial, aquilo que for bom para a coesão deste território numa perspectiva metropolitana, é de certeza bom para cada um dos municípios e é bom para o plano. E, portanto, é nessa base que nós temos que trabalhar. Nós tivemos um exemplo, que é um exemplo muito bom, que foram os 18 municípios alinhados para a lógica do navegante. O navegante, as pessoas muitas das vezes pensam que o navegante é muito importante pelo que trouxe de ganho para a carteira das pessoas. O navegante foi muito mais do que isso. O navegante é o melhor exemplo de integração e o melhor exemplo de coesão, porque o navegante deixou de falar numa lógica de cada título pode ser usado só num conjunto de operadores, eu só cubro uma parte do território. O navegante, neste momento, cobre 100% da área metropolitana, cobre 100% das pessoas, o navegante cobre todos os modos, sejam públicos, sejam privados, e, portanto, é um exemplo de passos importantes para esta coesão, porque agora todo o território é tratado exatamente da mesma forma, todo o território tem as mesmas opções. Agora, podemos dizer é que, algumas vezes, as redes não respondem àquilo que o navegante já permite fazer. E é nessa perspectiva que nós olhamos. E é por isso também que nós temos ali um capítulo associado ao transporte flexível. Nós sabemos que o território, apesar de ser um território que tem zonas muito densas, tem zonas menos densas, tem zonas muito rurais. Nós olhamos para algumas áreas, algumas zonas da área metropolitana e é claramente um comportamento rural. E as soluções não são as mesmas. Até porque não são eficientes para a carreira metropolitana, porque, entretanto, não estamos a transportar ar, estamos a servir, porque depois são modos muito pesados ou com demasiada lotação para as procuras que temos, a tendência é ter uma baixa frequência e, portanto, se calhar temos que adaptar a oferta para essas lógicas. Portanto, o problema da coesão, o problema da integração, o problema das lógicas de... Agora ninguém diz problema, mas eu acho que algumas coisas destas não são desafios, são mesmo problemas, as pessoas sentem na pele, eu tenho o desafio da integração. Não, eu tenho o problema de integrar as coisas. Tenho mesmo que fazer isso. Não é só um desafio que eu posso resolver melhor ou pior. Tenho mesmo que resolver. E, portanto, esta lógica de olharmos também para coisas diferentes, olharmos para uma rede ciclável que permite resolver determinado tipo de deslocações, olharmos para aquilo que é a mobilidade ativa das pessoas, olharmos para a micromobilidade. Ou seja, estamos a falar sempre na tal perspectiva da integração e isso conduz naturalmente também a uma maior integração dos territórios. E, portanto, é estas lógicas. Isso é muito feito com os municípios. Nós vivemos a experiência ainda na AML, e, portanto, eu não estava ainda nisso, mas tenho relatos disso, que houve há poucos anos, foi a febre das redes cicláveis. Tivemos muitas redes cicláveis, mas depois não casavam umas com as outras. Tínhamos problemas de fronteira, não havia lógicas que, para num caso, era uma rede ciclável mais virada para as locações obrigatórias, no outro caso, eram as redes cicláveis mais viradas para o lazer. Não pode haver essas lógicas, tem que haver uma lógica integrada e é isso que traz integração e é isso que traz coesão. E, portanto, essa preocupação existe, essa preocupação está transmitida à equipa, a equipa não tem dúvidas nenhumas disso. Estou a olhar para o Luís, mas não precisava de olhar, eu sei que ele tem essa preocupação. Aliás, isso revê-se em algumas das formas como, quando for olharem para os diversos desafios que temos para este projeto, essa está lá claramente e, portanto, não se traduz eventualmente pela palavra coesão, mas traduz pelas diversas perspectivas que conduzem a essa maior coesão. Eu só acrescentava que é óbvio que este plano é um plano metropolitano e, portanto, pelo menos o programa de medidas que sair daqui será mais a um nível metropolitano. Não invalida que na fase de caracterização e diagnóstico seja feita uma análise mais fina e um diagnóstico mais fino do território, de
das suas várias áreas. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer. Portanto, tudo o que tem a ver com a análise da acessibilidade, por exemplo, está a ser feito a uma escala muito fina e permitir-nos a ter algumas respostas e ter algumas indicações sobre, de facto, essas diferenças de acessibilidade que ainda existem na área metropolitana, seja em termos de transporte público, transporte individual, redes cicláveis, etc., todos os modos de transporte. Pronto, isso será feito. Depois, se a resposta a esses problemas que vierem a ser identificados serão dadas por este plano, ou se essa responsabilidade será dos municípios que, pronto, dentro das suas competências, deverão dar resposta a elas, é uma coisa que se terá que discutir mais à frente nas fases posteriores. Mas, em termos de caracterização e análise, esse trabalho está a ser feito e esperamos conseguir dar uma boa resposta a essa e de acordo também de encontrar aquilo que são as vossas preocupações. Mais questões? Gonçalo Caiado, Câmara Municipal de Lisboa. Faustino, é possível fazer um plano de mobilidade urbana sustentável sem estabilizar um modelo de desenvolvimento territorial para a região? Vamos lá ver. Era bom que esse modelo estivesse. Agora, já fosse claro. Agora, se nós ficamos à espera que apareçam determinadas peças para fazer alguma coisa, corremos o risco de nada fazer. E nada fazer é muito pior do que termos um plano, como a lógica deste plano, que percebe claramente que tem que se fazer a monitorização das ações e que deixa muito, muito explícito que dessa monitorização das ações pode decorrer termos que abdicar de algumas delas porque não estão a atingir os seus objetivos e podermos acrescentar outras. E, portanto, este é um documento que nós o queremos vivo. Agora, se nós ficarmos à espera que haja a decisão do aeroporto, que haja a decisão da terceira travessia ou não terceira travessia, se nós ficarmos à espera desse determinado tipo de coisas que são estruturantes para o território e da área metropolitana, sem dúvida, que está da alta velocidade, tudo isso é muito estruturante, mas corríamos o risco de ficar eternamente à espera de algo, de um PROT que há de aparecer. Eu participei na revisão do PROT anterior. Quais eram as 3 razões? Porque aquele PROT anterior, a revisão foi posta, era a terceira travessia, era o novo aeroporto e era a alta velocidade. E nada destas 3 coisas neste momento está decidida. E, portanto, nós não conseguimos ficar à espera. A área metropolitana não nos perdoaria. Quer uma lógica política, quer as pessoas, mais importante até as pessoas, não nos perdoariam que nós não tivéssemos este nível de preocupação, uma preocupação de planeamento. Nós estamos muito, muito focados em melhorar o serviço da carris metropolitana, porque esse é aquilo que impacta logo diretamente com as pessoas. Mas, como vos disse, neste momento nós já transportamos mais de 640 mil pessoas por dia, em bons dias, vários dias do mês passado. E maio continua essa tendência, estamos sempre crescentes. Portanto, aí estamos a chegar melhor. Qual é o nosso lema aí? É que o dia de hoje seja melhor que o dia de ontem. Nós sabemos que o ótimo nunca vai ser atingido. Nós estamos a falar de 1.700 autocarros, nós estamos a falar de 3.000 motoristas, estamos a falar de um conjunto de uma dimensão tal que vai sempre falhar um autocarro, vai sempre haver um engarrafamento e o autocarro vai se atrasar. Portanto, nunca atingiremos o ótimo. Mas temos a obrigação de tentar melhorar todos os dias. E isso nós estamos a fazer. Mas há de haver um momento em que as pessoas disseram: mas vocês então não pensaram o que é a estratégia para a área metropolitana? Onde é que queremos? Onde é que vocês metem as novas tendências? Os impactos que isto tem ao nível da sustentabilidade, porque a avaliação ambiental estratégica, apesar de ter aqui a palavra ambiental, não é ambiental no sentido restrito, é ambiental no sentido lato, é ambiental no sentido da sustentabilidade. Ninguém nos perdoaria, e nós também não, é importante dizer, nós também não, que não tivéssemos esta perspectiva de começar a olhar para o futuro. Há aqui muitas, ainda variáveis com as quais nós não dominamos e que era melhor que estivessem pré-definidas. Nós dançávamos de acordo com a música. O que nós temos é aqui ter a capacidade de dançar várias músicas e de ir alterando os nossos passos em função daquilo que vier a ser decidido. Agora, já não podemos, o momento de espera já aconteceu. Neste momento já não podemos estar à espera que aconteça um determinado tipo de coisas, até porque o calendário é um calendário móvel. E depois, na prática, este plano, como viram, demora, na prática, quase 2 anos a ser concretizado. Na nossa perspectiva, já estamos a lançá-lo tarde,
já estamos a lançá-lo tarde, é por isso que a inclusão da avaliação ambiental estratégica foi muito discutida entre nós, porque acrescentou prazo, mas achámos que consolidava melhor no final do projeto. O projeto ficava melhor, o projeto vender-se-ia melhor numa lógica daquilo que é a possibilidade de financiamento das ações que daqui decorrerem. Portanto, acrescentámos a avaliação ambiental estratégica, mas de facto ele demora tempo. Ele demora tempo e tem que ser pensado. E temos que perceber que, entretanto, decide-se o aeroporto. Tudo bem, entra o aeroporto nesta perspectiva, vai impactar nas redes, vai impactar muito na lógica da carris metropolitana, vai impactar muito em determinadas lógicas. Nós já estamos, neste momento, a olhar para aquilo que é a nova geração de contratos. Os contratos têm 1 ano e meio, já estamos a olhar para aquilo que está a correr bem, o que é que não está a correr bem, o que é que temos de fazer. Portanto, nós temos que ter sempre esta perspectiva de planeamento. E esta perspectiva de planeamento é que também justifica uma entidade como é a TML, que tem esta perspectiva de olhar para as coisas numa perspectiva metropolitana. Mais uma vez, o M da TML é Transportes Metropolitanos de Lisboa, e, portanto, é nesta perspectiva metropolitana. Eu percebo a pergunta, concordo com a pergunta, nós já não tínhamos, com a preocupação que está adjacente à pergunta, mas já não temos margem para esperar mais. As pessoas, na prática, dizem, olha, estamos aqui a olhar para o método sul do Tejo. Faz sentido ou não faz sentido olhar para o método sul do Tejo? Faz todo o sentido. Aquele é um projeto que, neste momento, dizem, tem uma procura muito baixa. Tem uma procura muito baixa, mas é um projeto amputado. E, portanto, nós achamos que o transporte coletivo em sítio próprio é uma visão estratégica para a área metropolitana. Se depois é em elétrico rápido, se é numa lógica de BRT, qual é a lógica? Tem que ser associado às procuras, tem que ser associado à frequência, aos níveis, porque as pessoas têm muita tendência, temos um elétrico rápido que transporta 170 pessoas ou transporta 200 pessoas e vamos para o elétrico rápido. Mas isso implica frequências diferentes, então temos que perceber, fazer o trade-off entre as diversas coisas. Mas o que é aqui a base é queremos ou não queremos uma rede de transporte coletivo em sítio próprio, porque é isso que nos traz fiabilidade. O que as pessoas nos dizem, realmente o serviço da carris metropolitana melhorou bastante, mas às vezes o autocarro não chega a horas. Pois, porque o autocarro anda no mesmo espaço canal que os carros. E, portanto, não pode chegar a horas porque o carro está ali a ocupar o espaço que o transporte público podia ter um transporte dedicado. E, portanto, é este tipo de coisas, é este nível que nós temos que ir trabalhando. E, portanto, mais uma vez a pergunta também se joga com a coesão. Tudo isto está muito interligado. Agora, nestas coisas tem que se começar por um lado e nós achamos que já não tínhamos tempo para não começar por aqui. E este plano, eu acredito no plano que tenha as virtudes que achamos que este plano tem. Que é olhar bem para as opções, medir bem as opções e ter a coragem de dizer estas opções daqui a 3 anos podem não ser todas elas as mais corretas e, portanto, temos que corrigir. E este plano permite isso. E, portanto, é esta a lógica que nós queremos aqui introduzir. Mas sim, dava muito jeito ter algumas definições. Mas a Presidente da AMT agora introduziu também no seu discurso aquilo que são as invariantes, ou as invariáveis, que as coisas que nós sabemos que vão acontecer sempre, só não sabemos exatamente qual é o timing. Bem, nós estamos a trabalhar um bocado nessa perspectiva. Nós sabemos que vão acontecer sempre. A localização era importante para depois, no arrumar das redes, responder a essas procuras, porque uma cidade aeroportuária é uma cidade aeroportuária e, portanto, tem um nível de demanda, um nível de procura muito significativo, um nível de serviço que tem que ser adaptado, mas não vou ficar à espera disso, não vamos ficar à espera disso porque corremos o risco de esperar mais tempo. E nós já não temos esse tempo, já não nos dão esse tempo. Nem nós achamos que o devemos usar. Para ser franco, nem nós achamos que devemos usar. Achamos que este é o momento certo para começar a ter estas coisas e depois o resto vamos nos adaptando. Mais alguma pergunta? Não sei se posso dar. Sim, claro. Bom, já na perspectiva da avaliação ambiental estratégica, nomeadamente, quando eu olhei para a proposta de metodologia que estava nos termos de referência e que estava também na componente, o que acontece é que, nesta fase, é a caracterização diagnóstico. À frente, há, de alguma maneira, a criação de cenários. E nos cenários estão algumas do que nós podemos chamar ou estas invariáveis ou estas opções, com e sem. Como todos nós sabemos, em termos depois de planeamento, o ideal é não estarmos a desenvolver a árvore, mas estamos a falar de macro questões, porque não são à rede municipal, são à escala metropolitana.
E por isso haverá esses cenários, o que significa que, eventualmente, até esse momento poderá ser fechado. A determinada altura terá que haver uma opção para qual é o cenário mais provável em relação a essa componente. E por isso o cenário com o aeroporto, com a terceira travessia, com a outra componente, são cenários que potencialmente podem estar nessa fase. Até daqui a alguns meses, e depois mais tarde terão que, de alguma maneira, e isso também, em termos tendencialmente da avaliação ambiental estratégica, serão feitos. No fundo, o desafio da TML em relação à flexibilidade prendeu-se que não definir logo do início, ir avançando, cenarizar e depois, eventualmente, poderá haver cenários em que não sejam totalmente exclusivos e possam permitir serem modulares. Agora, de facto, termos decisões muito estruturantes seria importante, mas também pode ser visto do ponto negativo. Até que ponto o plano não pode ajudar a algumas dessas decisões estruturantes? Um bocadinho ao contrário, no fundo. Mais alguma questão? Se não, acho que ainda vos posso convidar a irem comer uma fogaça, não é? Não? Ok. Temos mais uma questão. Temos mais uma questão. É mais, não sei se está a ser gravado, é só para dizer. A minha questão era na questão dos... Diga-me só quem é... Alexandre. Na questão dos questionários, se vão segmentar aqueles que são os questionários das pessoas que são contactadas para fazer o questionário e as pessoas que vão ter acesso... Não, o questionário é exatamente igual. É o mesmo questionário para todas as pessoas. Não era na vertente de se vão ser dois questionários diferentes, mas era na análise dos dados sobre aqueles que vão ativamente fazer o questionário. Sim. E aqueles que vão ser contactados. Pronto, nós temos nós temos uma amostra controlada, aquilo que eu referi há pouco, que nos garante a representatividade dos resultados que vamos obter na aplicação àquela amostra. Os resultados que obtivemos das participações voluntárias terão que ser analisados com algum cuidado para garantir que não vamos ter enviesamento dos resultados finais. Portanto, basicamente é isso. Ou seja, vai haver depois ali uma extrapolação da amostra para o universo da população e, portanto, teremos que ter algum cuidado especial à partida de termos isso garantido no desenho da amostra que fizemos, da estratificação que fizemos da amostra controlada. Nos inquéritos voluntários teremos que ter algum cuidado na sua extrapolação para o universo para não efetuarmos ali algum enviesamento dos resultados finais. Não sei se o João quer dizer alguma coisa sobre isso. Eu vou levar lá. Não, este tem... Já agora deixem-me apresentar o professor João Abreu e Silva, que é da parte da Way2Go, o coordenador-geral do plano. Bom dia. Basicamente, a questão é que os pesos são diferentes, porque, como é óbvio, vamos ter muito menos inquéritos aqui, e, para além disso, vamos também fazer uma análise das respostas, porque há um efeito aqui nestes inquéritos que as pessoas vão responder, que é o efeito da autosseleção. Ou seja, as pessoas que vão responder a este inquérito voluntário são pessoas que têm interesse no tema, ou que estão muito contentes, ou que querem advogar determinadas políticas em detrimento de outras, ou que estão muito descontentes. Portanto, isso poderá levar a algum tipo de enviesamentos, para além de simplesmente do efeito estatístico daquela população. Sendo que, por exemplo, não vai ser distribuída de maneira uniforme entre os diferentes estados etários, não vai ser distribuída de maneira uniforme pelos vários municípios, não vai ser distribuído pelos vários níveis de rendimento, etc., como a amostra foi feita, que foi desenhada para se assemelhar o mais possível àquilo que é a distribuição espacial, distribuição socioeconómica da população na AML. Isto não quer dizer que não se faça muita pressão para se voltar a fazer um grande inquérito à mobilidade, porque este inquérito é só para baixar as expectativas. Nós não podemos fazer análises muito finas com base neste inquérito. Este inquérito serve para perceber tendências, perceber de que forma é que nós podemos usar as bases que temos para as alterações, porque a amostra, apesar de tudo, tem um esforço grande no número de questionários, mas não é o grande inquérito à mobilidade. É só para baixar um bocadinho as expectativas relativamente a este inquérito. Agora, ele é fundamental para não estarmos a trabalhar com uma base que, neste momento, nós sabemos que há segmentos que estão subrepresentados ou mesmo não representados e que há algumas tendências recentes que não estão aí refletidas. E, portanto,
É isso, eu só estou a dizer isto porque eu acho que nós devemos todos começar a campanha de é necessário ter um inquérito à mobilidade regular, e nós fizemos tentativas de alterar as questões dos censos no sentido de dar um bocadinho mais de informação, também não tivemos sucesso, e portanto, apesar de tudo, é importante dizer que aqui é referido o inquérito de 2017, que é o inquérito mais, objetivamente é o inquérito à mobilidade, mas nós temos os censos de 2021 marcados pela pandemia, mas abrange quase todas as pessoas, ele teoricamente é universal, mas não sabemos que não é, mas tem uma amostra muito grande, e portanto nós com esses dados todos temos muitas contagens, nós temos na TML acesso, por exemplo, no que diz respeito ao transporte coletivo, nós temos acesso a todos os dados do navegante e portanto para perceber as tendências, das tendências reveladas nós temos, não temos as tendências, aquilo que são as preferências que as pessoas gostariam de ter e, portanto, são as linhas de desejo não atendidas, porque as pessoas se deslocam entre A para B, se há forma de se deslocar entre A para B, porque podiam querer ir para C e não há essa possibilidade. Portanto, aquilo que são os desejos, as linhas de desejo, nós não as temos aí. Isso vamos buscar também parte todo o trabalho que está a ser feito aqui e na análise das matrizes, perceber se há formas de melhorar aquilo que é a oferta que estamos a dar. Uma oferta, e quando digo uma oferta, não é a oferta da Carris Monteiro, uma oferta do ecossistema de transportes, se essa oferta. E esta também vai permitir perceber os missing links, vai permitir perceber um determinado tipo de coisas que são importantes ter em consideração neste tipo de planos. Mas, de facto, esta é uma preocupação, o João tem trabalhado muito estes temas, eu no passado também os trabalhei um bocadinho, e sei bem que o grande problema nós temos que controlar a amostra, sob pena de a amostra nos mostrar uma realidade, que é uma amostra, não é? E mostrar uma realidade que não é a realidade que toda a gente se veja refletida nela, e portanto temos de ter esse cuidado. Quando fazemos nós a estratificação da amostra, sabemos aquilo que podemos esperar e essa acrescentamos. A internet. Vamos lá ver. É muito importante deixar esta mensagem, até porque estamos em streaming, é muito importante, eu penso que os que estão aqui na sala percebem isso, mas para quem nos esteja a ver, é muito importante responder a estes questionários. Eles são muito importantes para nós, dão-nos muita informação, que é informação que é relevante. E quantos mais responderem, menos trabalho temos nós que fazer algum tipo de análise. Porquê? Porque, sendo uma amostra muito grande, sentimos que boa parte das pessoas acabam por estar representadas. E, portanto, este é um apelo a que participem. Esta conversa não é só necessária se a participação for fraca. Se a participação for boa, melhor, encantados, e nós não entendemos isso como mais trabalho para nós, entendemos isso como uma mais-valia muito grande deste tipo de trabalhos, deste tipo de planos. Portanto, o apelo é, atenção, participem o máximo que puderem. Não deixarão de ser lidas todas as respostas, não deixarão de ser consideradas as respostas que são dadas, as sugestões que são dadas. Umas terão enquadramento, outras não terão enquadramento, mas teremos o cuidado de fazer essa análise a tudo o que sejam contributos que venham do público em geral e das diversas entidades que estão a ser convidadas. E posso dizer, por exemplo, aquelas sessões que apareceram ali, das sessões de participação que já fizemos, com aquele método World Café, em cada uma das sessões tivemos 50 entidades e depois sentimos necessidade de fazer mais este tipo de sessões, porque houve algumas entidades que não couberam nessas 50 mais 50. E, portanto, é este tipo de abertura que nós queremos para este plano e é este tipo de participação, uma participação estruturada. O que nós queremos é uma participação estruturada e estruturada por lançamento de vários desafios que nós vamos fazendo na nossa página, que, recorda, é pmus.tmlmobilidade.pt. Pronto, e voltei a repetir e não me enganei, e não aparece ali, mas... já está. Pronto, então, melhor ainda. Portanto, não haja dúvidas nenhumas que nós queremos muita participação. Não fiquem a dizer, mas eles depois não vão ligar àquilo que eu estou a dizer. Não, nós vamos ligar àquilo que estão a dizer e quanto mais responderem, melhor, porque menos trabalho de afeiçoar as respostas àquilo que são a nossa amostra-mãe, teremos que fazer, porque, naturalmente, com mais respostas, a diversidade é sempre maior. E,
Portanto, este é mesmo um apelo à participação, não é um apelo à não participação. Agora, é só para perceberem que temos de ter cuidados com algumas coisas, né? Portanto, somente com isso. Mais alguma questão? Ou fogaças? Fogaças. Muito obrigado a todos.